Bom dia! Estamos no dia 134 do projeto Bíblia para Iniciantes e hoje, no capítulo 22 de Atos, Paulo, após ter sido espancado, após ter sido recolhido à prisão, à fortaleza pelo comandante de Jerusalém, após já ter sido avisado pelo próprio Espírito Santo que ele passaria por essas situações em Jerusalém, ele foi. E logo que ele estava indo novamente para a fortaleza, ele pediu para o comandante dar a oportunidade para que ele pudesse falar com a multidão, falar ao povo, falar àqueles que estavam querendo prendê-lo, na verdade, aqueles que estavam querendo matá-lo. E se não fosse pelo comandante, ele já tinha sido morto ali. Então, ele recebeu essa permissão do comandante e, em pé na escada, ele fez com a mão sinal ao povo e fez grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Eles ficaram impressionados como ele era culto, como ele falava na língua deles. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, lembra, caminho era como era chamado a seita, como era chamada a seita daquelas pessoas que seguiam a Cristo, né? Os cristãos eram chamados de caminho, como se fosse uma seita. Então Paulo está dizendo, eu persegui este caminho, com um C maiúsculo, tá? Falando da seita, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres cristãos, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra e ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então, Paulo está contando aqui tudo o que acontecera com ele lá em Atos capítulo 8, né, quando ele passou por isso tudo, toda a situação, e ele está apresentando a sua defesa ali àquelas pessoas. E continua. Tendo bom testemunho dos judeus, né, falando de
Ananias, e veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e saí logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, ele falando de que, mesmo ele tendo ali consentido na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, mesmo ele tendo perseguido, mesmo ele tendo matado os cristãos, mesmo ele tendo perseguido, prendido, Jesus apareceu e Jesus fez a diferença na vida dele. E ele está dizendo que ele derramava o sangue de Estevão, mas Jesus mesmo assim falou: Vai, porque eu te enviarei para longe, eu te enviarei aos gentios, eu te enviarei àqueles que estão fora da igreja, não só aqueles que estão na igreja, né? Não aqueles que estão nas sinagogas, mas também os que estão fora. Esse foi o chamado de Paulo. Então ele está ali começando ali a defesa perante aquelas pessoas que queriam matá-lo, e as pessoas estão ali escutando atentamente o que ele tinha para falar. Amém? Então amanhã nós continuamos para entender o que aconteceu depois disso. É importante ter o conhecimento do que aconteceu na vida de Paulo, né? E o que pode acontecer na minha e na sua vida, porque Paulo é um exemplo. Se Paulo errou, se Paulo pecou, se Paulo teve tantos erros, se Paulo perseguiu os cristãos, imagina eu e você nos convertendo ao caminho de Jesus. O que que você tem? O que que você pode abrir mão hoje? O que que você pode, assim como Paulo, assim como Saulo fez, né? Porque Jesus falou para Saulo: Por que me persegues? Saulo não sabia que estava perseguindo Jesus. E muitas vezes eu e você podemos estar, por ignorância, perseguindo e não cumprindo a vontade de Jesus. O que que você precisa abrir mão na sua vida para que Jesus possa entrar na sua vida e fazer morada, e para que Jesus possa mudar a sua vida e possa fazer você enxergar, assim como Saulo ficou cego durante um tempo, mas depois ele enxergou, começou a ver coisas que ele não via. Amém? Então amanhã nós continuamos
partir do versículo 22, do capítulo 22. Muito bom ter você de volta aqui. Eu estou aqui na Austrália agora gravando esse áudio para você que está comigo nesse projeto da Bíblia para iniciantes. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Tamo junto. Deus é bom. Deus é maravilhoso.